Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, dando continuidade à nossa aula do Excel, hoje nós vamos trabalhar com a aula 5. E dentro da aula 5 nós vamos ter dois objetivos: classificando dados e trabalhando com números, certo? Então, esses dois objetivos vocês vão ver que são bem úteis para nós. E agora, com o nosso Excel aberto, nós vamos agora classificar a nossa informação. Para isso, eu vou criar uma tabela aqui, uma tabela de boletim, né, que fica mais fácil da gente trabalhar e eu explicar a vocês como funciona isso aí, certo? Então aqui eu vou botar os nomes dos alunos, aqui eu vou colocar a matéria, e agora aqui o nome deles mesmo, aqui, deixa eu ver, Diego, Carlos, André, Bruno e Edson. Aqui agora as notas. Tá. Deixa eu ver aqui agora. Certo. Bem, vamos supor que essa seja uma tabela que vocês precisem. Agora eu quero colocar essa tabela de forma organizada, porque o classificar nada mais é do que você organizar a sua tabela de forma crescente ou decrescente, de forma alfabética ou não alfabética, que é isso que nós vamos fazer aqui agora, certo? Então pode ser em qualquer tipo de tabela. O que eu vou fazer aqui agora não precisa vocês fazerem, mas observem as movimentações, o que vai acontecer. Então só para destacar a movimentação, mas funciona do mesmo jeito se vocês não fazerem, tá? Eu vou destacar aqui, ó, o André. Vou colocar em vermelho. E vou classificar. E vocês vão ver a movimentação que vai acontecer com esse André aqui. Agora, para classificar, existem diversas maneiras. Eu vou mostrar as mais utilizadas, as mais comuns, certo? E a mais comum é a seguinte. A primeira é você selecionando o rótulo, por exemplo, aqui, ó, nomes, certo? Aqui é o rótulo da nossa coluna, ó, tá vendo? Nomes, português, matemática, história, aqui são os rótulos. Então, a forma mais comum é essa. Eu selecionei o rótulo nomes. E depois eu vim aqui em classificar. E vai ter aqui, ó, classificar de A a Z, ou seja, do menor para o maior. De A a Z, como ele está mostrando aí. Então, se eu clicar aqui agora, vocês vão notar que os nomes foram colocados em ordem alfabética. André, Bruno, Carlos, Diego, Edson, tá vendo? A, B, C, D, E, tá vendo? Então, por que apenas os nomes? Porque quando eu selecionei aqui o rótulo nomes, eu disse para o Excel que eu quero tomar por base isto daqui. Só que ele automaticamente, para facilitar, ele pega todas as informações referentes, digamos, àquela informação ali. Então, aqui em André tinham essas notas. Então ele já sabe que essas notas aqui, por ser de André, também tem que subir. Se vocês lembrarem, ó, como estavam. Estava assim. E agora, depois da classificação, ficou assim. Então é um recurso que o próprio Excel tem. E lembrando que só foi os nomes porque eu utilizei aqui o rótulo nomes. Tá bom? Se eu vim aqui para português, por exemplo, ó, selecionei português. Eu vou vir aqui em classificar. Vou dizer de A a Z. Só as notas de português ficaram do menor para o maior. 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Mas tomou por base também aqui os nomes. Os nomes também mudaram por isso. Porque ele leu aqui e viu que
André, o 6, o 7 faz parte dessa informação, então ele também modifica. Tá vendo? Porque eu utilizei justamente o rótulo. Então, dessa maneira, eu posso trabalhar de forma crescente ou decrescente, alfabética ou não alfabética. Tá bom? Então aqui eu vou selecionar nomes novamente e agora eu vou fazer dizer A. Olha lá como fica. Edson, Diego, Carlos, Bruno, André. E, D, C, B, A. Tá vendo? Então, para classificar é só isso. Não tem nenhuma outra forma assim mais complexa e é um dos recursos mais utilizados dentro do Excel. Tá bom? Bem, eu vou voltar e vou deixar minha tabela assim, porque eu mostrei utilizando a parte dos rótulos aqui. Agora eu vou mostrar a vocês, se eu quisesse classificar isso aqui selecionando meus dados, como é que eu faria? Bastava selecionar onde eu quero, veja que os rótulos não estão selecionados, eu venho em classificar de A a Z. Olha lá, também funciona. Só que essa forma de eu selecionar os meus dados, ela é mais demorada, porque eu teria que selecionar meus dados todos, ó. Aí se fosse uma tabela maior, aqui é uma tabela pequena, mas se fosse uma tabela com 100, 120, não sei quantas linhas, daria um trabalhão, né? Então, por isso que eu sugiro a vocês trabalharem pelos rótulos, certo? Bem, eu vou voltar de novo aqui, vou deixar minha tabela assim novamente. O que vai acontecer? Eu vou apenas selecionar os nomes, eu vou deixar as notas de fora e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou clicar em classificar de A a Z e olha o que acontece. Eu selecionei apenas os nomes, mas o Excel disse para mim que existem dados próximos à seleção, ou seja, as notas aqui, ó. Tá vendo? Então o que ele está me dizendo? Ele está dizendo para mim que existe este dado próximo e ele está perguntando o que é que eu quero fazer. Se eu expandir a seleção, ele vai, juntamente com os meus nomes, ele vai também modificar a ordem das minhas notas. Quer ver uma coisa? Olha lá. Então, eu selecionei apenas os nomes. Eu disse que era para expandir a seleção. Ele também expande a seleção e modificou. Tá vendo? Minhas notas aqui estão modificadas. Certo? É um outro recurso que vocês vão ter também para classificar. Porém, tem que se atentar à mensagem que aparece. Certo? Eu vou voltar novamente aqui e vou fazer o mesmo processo. Só vou selecionar os nomes e agora eu vou classificar de novo aqui, ó. Classificar de A a Z. Ele vai fazer a mesma pergunta, só que agora eu vou escolher aqui, ó, continuar com a seleção atual. Esse continuar com a seleção atual, vocês vão ver a seguinte modificação. Ele vai apenas modificar esta seleção, ou seja, só os nomes vão ser modificados. As notas vão continuar como estão. Quer ver? Olha lá. Observe que André está aqui em cima. Olha a nota do André aqui. Ó, porque eu continuei a minha seleção. Então eu disse para o Excel que é apenas na seleção. Então tomem cuidado quando vocês forem classificar. Se vocês selecionarem apenas uma informação, a próxima também vocês vão ter que expandir. A não ser se vocês não quiserem modificar o dado próximo. Aí é por conta de vocês e de acordo com a necessidade de vocês. Mas não achem estranho se isso acontecer, tá bom? Então tá aqui, ó. Quando eu continuo a seleção, ele fica assim, certo? Bem, eu vou voltar aqui e vou mostrar um erro comum, um erro que acontece, mas vocês não precisam simular esse erro, não precisam vocês tentarem fazer, certo?
mas é para vocês saberem o que foi. Então, eu vou selecionar aqui e vou arrastar para cá. O que erro vou simular aqui? Eu vou mesclar e centralizar essas linhas aqui, essas células, tá? Eu vou mesclar e centralizar A1 e B1 e também a A2 e B2, ou seja, todas as que têm os nomes. Eu vou mesclar e centralizar. Bem, o erro que acontece é que vocês não conseguem classificar, certo? Se uma célula estiver mesclada e centralizada e outra não. Então, por exemplo, aqui, ó, português, matemática, história não está mesclada, tá vendo? Já os nomes estão, ó. Eu mesclei a A1 e a B1, tá vendo? Então vocês não vão conseguir fazer a classificação aqui. Olha o que vai acontecer. Eu vou selecionar no meu rótulo nomes e vou tentar classificar. Olha o erro que acontece. Ó. Para você fazer isto, todas as células mescladas precisam ser do mesmo tamanho. Tá vendo? Então, quando vocês mesclam e centralizam, ou vocês fazem do mesmo tamanho todas, ou nenhuma. Por isso que nós recomendamos, nós que trabalhamos com Excel, que já trabalham com Excel há muito tempo aí, nós recomendamos a vocês que primeiro digite a sua tabela, classifique, para depois vocês fazerem essas movimentações de mesclar, de também de uma certa forma personalizar, tá certo? Então observem isso aí, tá bom? Então se vocês tentarem classificar e não conseguir, observem se não está mesclado e centralizado, porque ele é bem claro, ó. Vou tentar aqui de novo, vocês vão ver o erro. Ele fala aqui, ó, todas as células mescladas precisam ser do mesmo tamanho. Tá bom? Bem, este é o erro comum que acontece. Certo? Espero que vocês não cometam esse erro e sempre fiquem atentos a isso. Porque classificar dados é isso aí. Certo? Só mais uma coisa que eu vou mostrar a vocês em relação a mesclar, a classificar, que é o seguinte. Vocês podem classificar tanto texto quanto números. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu selecionar os números, apenas números, vocês vão ter que observar que ele muda o termo, tá vendo? Quando é número, é maior para o menor e menor para o maior. Quando é número. Só que a questão é a mesma aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, menor para o maior, ele vai me perguntar aqui, ó, se eu quero expandir ou não. Eu vou expandir a seleção e aí ele vai dar erro, porque minha célula mesclada aqui, ó. É um erro também muito comum. Eu selecionar uma questão aqui e quando vou tentar, deu erro por causa dessa questão aqui. Certo? Então era isso que eu queria mostrar a vocês em relação a classificar dados. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado dessa parte aí de classificação de dados, que vai ser muito útil. Então, caso não tenha entendido, manda um comentário, manda um e-mail, que aí a gente vai tendo essa comunicação e eu estou aqui para ajudar vocês, tá certo? Então, mostrado essa parte de classificar, agora eu vou trabalhar com os números. Para trabalhar com os números, eu vou trabalhar dentro do grupo número. Eu vou mostrar como funciona esses botões aqui, ó. Certo? Ainda como base, utilizando o nosso boletim, eu vou fazer o seguinte. Normalmente, como é um boletim? Um boletim ele vem assim, ó, 5,0. É isso? Só que quando eu dou Enter, o Excel ele oculta as casas decimais quando é 0. Isso é a forma automática do Excel. Porém, existe um recurso que nós podemos mostrar essa casa decimal ou não. E é isso que eu vou mostrar a vocês agora.
certo? Então vamos supor que aqui eu queira mostrar as casas decimais. Eu quero 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0. Então eu quero mostrar as casas decimais. Como é que eu faria? Digitei os valores, agora eu vou selecionar os valores e vou vir aqui, ó, nessa opção de aumentar casas decimais. E vou dar um clique. Olha lá, 5,0, 6, 7, 8 e 9, tá vendo? Ó. Se eu clicar de novo, ele vai aumentar. E aí eu posso acrescentar quantos eu quiser. O botão do lado, ele vai diminuir, ó. Tá vendo? Então é dessa maneira. Então, esta coluna, por exemplo, aqui ó, de português, onde está selecionado aqui, agora eu posso digitar qualquer valor que o zero vai ficar. Então, por exemplo, 8, Enter. Olha lá, já ficou o zero. Se eu modificar aqui 7, tá vendo? Já ficou o zero. 9, já ficou o zero. E assim vai. Tá certo? A observação que eu devo fazer a vocês é o seguinte. Vamos lá. Aqui eu vou digitar 8,5 e aqui eu vou digitar, por exemplo, 9,2. Se por algum acaso eu não quiser mais casas decimais, o que vai acontecer? Aqui onde tem 8,5, olha o que vai acontecer. Ele vai arredondar para 9. Se você ver na barra de fórmulas, o valor exato é o 8,5, tá vendo aqui? Só que na minha célula está mostrando 9. Por que isso, Thiago? Porque o Excel ele trabalha da seguinte maneira. Todos os valores de 5 para cima, ele arredonda para o maior. E de 5 para baixo, ele arredonda para o menor. Então, como foi 8,5, eu retirei uma casa decimal, ele arredondou para 9. Já aqui, por exemplo, se eu retirar a casa decimal, ele vai manter o 9. Só que aqui é o 9,2. Entenderam? Então, quando vocês adicionarem casas decimais e depois remover, se vocês estiverem trabalhando com valores de 5 para cima, vai arredondar para o maior. De 5 para baixo, ou seja, até o 4, vai ser o menor. Então aqui, ó, quando eu adicionar casas decimais, ele volta ao normal. Ó, 8,5 e aqui 9,2. Tá certo, pessoal? Então, adicionando casas decimais e diminuindo casas decimais é dessa maneira que vocês trabalham. Tá bom? Então, só se atentem a isso. Quando é zero mesmo, ele não vai fazer nenhuma alteração aqui. Eu posso acrescentar, eu posso retirar, fazer tudo e que ele não vai modificar em nada. Quando o valor é inteiro mesmo. Tá bom? Então, aqui, ó, adicionar e remover casas decimais. A outra opção que eu vou trabalhar com vocês, por exemplo, eu vou aqui para matemática e vou trabalhar o seguinte. Aqui é o separador de milhares. O que vai acontecer? Quando eu clicar, ele automaticamente vai colocar duas casas decimais. Tá vendo? Duas casas decimais. Então eu posso mais acrescentar ou eu posso diminuir. Tá bom? Bem, a diferença de você adicionar e diminuir casas decimais para o separador de milhares é que normalmente a questão dos milhares ele vai colocar duas casas automaticamente. Então se eu selecionar aqui ó, o restante, ele vai colocar duas casas normalmente. Ó. Tá vendo? Aí é só questão de uso de vocês. Tá bom? Não tem nem muito o que explicar em relação ao separador de milhares por isso, porque ele só vai colocar essas duas casas decimais, mas se você não quiser duas, é só diminuir. Se você quiser mais do que duas, é só aumentar. Aí agora é o uso de vocês. Bem, agora eu vou mostrar a vocês a opção de porcentagem. O que vai acontecer com porcentagem? Quando eu clicar aqui em porcentagem, ele automaticamente vai acrescentar o valor
o sinal de porcentagem e vai multiplicar por 100. Por isso que aqui ficou 800%. O porcentagem, às vezes o pessoal quebra um pouquinho de cabeça para trabalhar, certo? Porque ele vai fazer isso aqui automático. Então, se eu quiser aqui 8%, eu tenho a seguinte opção. Eu posso digitar aqui diretamente o 8 e dar Enter. Porque, como eu já disse que eu quero o símbolo de porcentagem, ele não vai mais tirar. Tá bom? Ou então o seguinte, como eu já sei que quando eu clico em porcentagem ele multiplica por 100, eu poderia fazer 0,009. E quando eu vim aqui, ó, ele já trabalha comigo a porcentagem também. Tá vendo? Então você pode colocar a porcentagem dessa maneira. Ou você clica diretamente aqui, lembrando que ele multiplica por 100, tá? Ou então você coloca o valor que você quer e depois vai ter que apagar e colocar o valor exato. Tá bom? Porque se eu não quiser mais a porcentagem, se vocês verem aqui onde tem, ó, formato de número, tá vendo aqui o nome porcentagem? Se eu não quiser mais, é só clicar e escolher geral. Aí ele tira a porcentagem, tá vendo? Ó. Ó lá. Certo? Então aqui, ó. Ele já tirou e me mostrou o que que tem aqui exatamente. Então a porcentagem é só isso. Não tenho também muito o que dizer, agora tem essas observações. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai me dar 8 porque a forma dele sem a porcentagem, eu vou tirar aqui para você ver, é 0,08. E aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então 0,09. Aí se eu colocar aqui, ó, 9%, 8%, tá bom? E por fim, tem essa forma aqui de contabilização. O que é que ela vai fazer? Ele vai colocar para vocês aqui, ó, o R cifrão, ó. Olha lá. Então, se você estiver fazendo uma tabela e que tenha valores em reais, não se preocupe em estar digitando o R cifrão. Você digita o número e automaticamente, quando clicar na forma de contabilização, ele vai colocar o R cifrão. E aqui agora eu posso colocar qualquer valor, 7,50, 9,50, R$5. Posso botar aqui para 5,75. Aí agora ele automaticamente coloca o R cifrão. Tá bom? Detalhe, aqui você não consegue tirar se clicar de novo, tá vendo? Para você tirar o R cifrão é igual a porcentagem. Basta você selecionar onde quer e vem aqui, ó, em formato de número e coloca geral. Aí ele volta ao normal. Tá vendo? Ou seja, número, vocês sempre vão trabalhar dessa maneira. É a forma mais rápida que vocês vão ter para vocês não ficarem digitando desnecessariamente uma informação. Só uma última observação em relação a número. Se eu quiser retirar todos os formatos aqui, ó, de uma única vez, eu posso selecionar, vem aqui onde tem, ó, formato de número e escolho geral. Aí todas aquelas formatações somem. Aí volta ao normal. Tá certo? Então, pessoal, números é basicamente isso aí. Prestem atenção em relação a isso, que é bem importante, porque dentro de fórmulas isso vai ser muito cobrado, principalmente quando formos trabalhar com fórmulas que têm a questão especificamente com números inteiros, decimais, reais, tá certo? Para vocês não ficarem quebrando cabeça e também não ficarem digitando informações desnecessárias. Se vocês acharam complicado, difícil, tiveram alguma dúvida, volto a lembrar vocês, pode deixar os seus comentários, pode mandar os seus e-mails, tá bom? Que a gente vai conversando dessa maneira e estou aqui
prontamente para ajudá-los, certo? E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, que vocês tirem bastante proveito dessas informações, tá certo? Aguardo vocês para as próximas aulas e que vocês consigam praticar sem maiores dificuldades, tá certo? Aguardo vocês aí na próxima aula. Até mais, um abraço.